Boa noite, gente, tudo bem? Já já eu inicio aqui a live e a transmissão no YouTube, tá? O tema de hoje é: para que mudar se sempre deu certo? Para que migrar para a educação respeitosa? Então, a gente já começa. Oi, mana, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui o tripé. A gente também está fazendo essa transmissão pelo YouTube, hein? Então, vocês podem assistir tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. No YouTube é só clicar em cintiandrade.com. Porque lá no site tem um botãozinho que você vai direto para o YouTube. Vou dar mais uns minutinhos para vocês entrarem. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos entrando. Boa noite, todo mundo. Então, a live de hoje é: para que mudar se sempre deu certo? Para que sair da educação tradicional e entrar na educação respeitosa? Por qual motivo? Se vocês quiserem assistir pelo YouTube, é bit.ly/YouTube da Cíntia. Vou colocar aqui, tá bom? bit.ly, tem que digitar desse jeito no navegador, tá, gente? /YouTube. Ele não tá deixando eu fixar o comentário hoje, mas já vou antecipando para vocês o assunto da live de hoje, tá? Então, YouTube da Cíntia, quem quiser assistir pelo YouTube também. Vou dar mais uns minutinhos, mais um minutinho para todo mundo entrar. E a gente já começa sobre esse assunto super interessante e que costuma trazer muitas dúvidas em relação às diferenças aí, né? Entre a educação respeitosa, a educação tradicional. E o que a gente faz com tudo isso? Com esse monte de informação, né? Afinal, existe um jeito de educar? Existe uma forma correta de educar? O que a gente pode fazer para a gente melhorar essa relação que a gente quer construir com as nossas crianças? Vou só tentar fixar o comentário mais uma vez, e se eu não conseguir, eu aviso vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Não tô conseguindo fixar. No Instagram, às vezes é assim, gente, dá uns probleminhas aqui, a gente não consegue fixar o comentário. Numa das últimas lives que eu fiz, quando eu fui fixar o comentário, o Instagram saiu do ar. Bom, lembrando, as lives acontecem todos os domingos, são lives curtas, objetivas, então a gente vai direto ao ponto, eu consigo responder algumas dúvidas, e a ideia é a gente se munir de informação e de recursos para conseguirmos lidar da melhor forma possível com as nossas crianças. Então, eu estou aqui junto com vocês para ajudá-las nesse processo e também eu aprendo muito, né, com vocês. É uma troca diária. Então, eu tenho um laboratório aqui constante em casa com a Luísa, de 4 anos, e essa troca aqui também no Instagram ajuda a gente a crescer e a evoluir. Mas vamos lá, gente. O que a gente pensa quando a gente pensa em educação tradicional, né? Quando a gente pensa em educação tradicional, a gente acaba pensando muitas vezes que ela é baseada numa necessidade de controle. Então, eu preciso controlar o meu filho para ele poder me atender. Eu preciso controlar o meu filho porque eu preciso que ele acerte, que ele não erre. É o nosso desejo como pais e mães, né? E aí a gente fica pensando, mas sempre funcionou assim. Por que eu vou mudar, né? Para que eu vou mudar um padrão de educação que já existe e já funciona? Quando eu coloco meu filho de castigo, ou quando eu recompenso, né, um bom comportamento, ou coloco de castigo por causa de um mau comportamento, eu estou fazendo ele aprender com o erro, ou ele aprender com o acerto. Mas será mesmo, gente, que ele vai aprender o que é certo?
Muitas vezes, quando a gente trabalha, né, com a educação tradicional, se a gente pensar em punição, em ameaças, em chantagens, isso acaba ficando muito no meu locus de controle externo. O que é isso, né? Quer dizer que é como se fosse assim, o adulto tem a necessidade de controlar a criança o tempo todo. Isso é um desgaste imenso, um gasto de energia enorme o tempo todo. Eu preciso controlar o comportamento do meu filho, porque como ele vai saber o que é certo? E aí a questão que eu coloco para vocês é: eu quero que o meu filho se comporte bem longe de mim. Eu quero que ele faça o que é certo longe de mim. Eu não quero ficar o tempo inteiro controlando e cuidando do comportamento do meu filho, ou precisando punir, ameaçar, fazer um quadro de recompensas e tudo mais, porque eu acredito que assim ele vai aprender. É muito desgastante a gente ficar nesse processo de controle. Vocês concordam comigo? Se vocês então estão acompanhando aqui o que eu estou falando, manda um coraçãozinho, manda um joinha, só para eu saber se vocês estão acompanhando aqui a minha linha de raciocínio, né? Então, o que a gente pensa assim na educação tradicional? As crianças que agem bem, que o comportamento tá bacana, esperado, elas vão ser recompensadas. E as crianças que não agem conforme o esperado, elas vão ser punidas. E aí, qual que é a lógica disso, se a gente pensar bem? A lógica é a seguinte: eu vou encerrar aquele mau comportamento. Eu vou encerrar aquele comportamento que me incomoda. Digamos que o meu filho está gritando, e aí eu deixo ele de castigo, ou eu brigo com ele porque ele gritou, falo para ele não gritar, e aí eu encerro aquele comportamento irritante. Só que aí, pensem comigo, o que o meu filho aprendeu, na verdade? Né? A criança, ela passa a deixar de ser responsável pelo próprio comportamento. Porque ela não ativou o locus interno dela. Ela está muito ligada a mim, ao adulto, ao que eu espero. Está ligada à minha expectativa. Está dependendo de mim, sabe assim? De um adulto para falar que tá ok ou que não tá tão bom. E aí ela não fica com aquela... Eu falo assim, muito dessa bússola interna, né? A criança não fica com a bússola interna dela calibrada, porque ela tá dependendo de mim. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, aí a gente pode pensar o seguinte, a gente às vezes vai ter dificuldade, né? Se a gente está nesse sistema de educação tradicional, né? Se eu trabalho com recompensa, com punição, com chantagem, com ameaça, com castigo, a gente pode encontrar mesmo uma dificuldade na hora que a gente esbarra na educação respeitosa. Porque parece que vira tudo de ponta cabeça. Parece que tudo aquilo que eu acreditava, que eu conhecia, não funciona mais, né? Só que dentro da educação respeitosa, eu vou passar a olhar para a minha criança de uma outra forma. Então, eu vou treinar o meu olhar para aquela criança. Eu vou acreditar que ela ainda está aprendendo. Cada dia ela aprende algo novo, cada dia ela aprende uma habilidade, né? Ela ainda está desenvolvendo habilidades. Esse processo não acontece assim da noite para o dia. Então, é interessante a gente pensar que na disciplina positiva, na educação respeitosa, a minha intenção não é encerrar maus comportamentos, porque isso a educação punitiva, ameaçadora, já faz. A minha intenção é ajudar a criança a crescer para superar aqueles maus comportamentos, desenvolvendo habilidades de vida, que ela vai levar para a vida toda. Então, o meu objetivo é pensar lá na frente, em longo prazo. Eu até vou fazer um exercício aqui com vocês hoje na live, tá bom? E aí, eu começo a olhar também para a relação que eu quero construir com meu filho. Como a base da disciplina positiva é a gente trabalhar cooperação e respeito mútuo, eu quero meu filho próximo de mim, com conexão, com vínculo, uma relação de qualidade. Eu vou querer lá na adolescência que o meu filho me procure,
para contar os problemas, para pedir ajuda, para compartilhar comigo alguma dificuldade. Eu não quero meu filho longe de mim, na adolescência, principalmente, né? E agora, quando crianças, né? É a oportunidade que a gente tem de desenvolver essas habilidades. E sabe uma coisa muito interessante que acontece, gente? A gente passa a encarar os erros como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Errar não é o fim do mundo. Errar não vai ser o fim do mundo. E muitas vezes, né, não sei se vocês também se identificam com o que eu vou falar agora, mas muitas vezes, quando eu tô no meu modo autoritário, porque eu ainda, às vezes, oscilo, né? Tem dias que eu tô firme demais, tem dias que eu tô gentil demais, e tem dias que eu tô no caminho do meio. A quarentena é uma montanha russa de emoções. Então, tem dias que eu acabo pendendo, né? Eu tenho tendência de ir pro lado do controle, né? Da rigidez, da firmeza demais. E aí, nesses dias em que eu tô mais, assim, controladora, eu começo a achar que todos os erros são o fim do mundo. Eu não encaro eles como oportunidades para aprender. Muito pelo contrário, eu encaro como mais um motivo para eu ficar irritada. E aí, o mais legal de tudo é a gente desconstruir isso. As crianças, elas não precisam pagar pelos erros. Os erros não são o fim do mundo. Não é, sabe? Não é o fim do mundo errar. Porque é pelo erro que a gente aprende. Imagina só, né? Se nós adultos ainda levamos um tempo para aprender algumas coisas, imagina só as crianças. E aí, às vezes, a gente esquece de dar esse tempo para as crianças, né? Se eu começo a entender que cada vez que o meu filho erra, é uma oportunidade dele desenvolver uma habilidade, vocês concordam que eu vou começar a olhar para o erro de uma forma diferente? Se vocês concordam, manda um coraçãozinho. É a hora, gente, é na hora que o bicho está pegando, sabe? Não é quando está tudo fluindo bem que eu vou ensinar. É na hora que o bicho está pegando, que está difícil, que está desgastante, que está cansativo, que eu vou ter a oportunidade de ensinar alguma coisa para o meu filho. É nesse momento que entra o nosso equilíbrio. É nesse momento que entra o caminho do meio, que é a disciplina positiva. É nesse momento que eu não sou nem autoritária, nem permissiva. Eu sou firme e gentil ao mesmo tempo, que foi o que eu falei na live anterior. E aí eu começo a enxergar as coisas de um outro ângulo. Por quê? Porque aí eu vou ajudar meu filho a ter autocontrole, a entender que o comportamento dele impacta o outro. Eu vou ajudá-lo a considerar o próximo, ajudar ele a desenvolver resiliência, autonomia. Imagina isso, que fantástico se a gente começar a aplicar assim em casa. Porque aí realmente eu vou envolver a minha criança naquilo que eu mais desejo que ela tenha, que é ajudar ela a desenvolver essas habilidades, né? Então, eu acredito muito que para a gente mudar a nossa postura, né? Se vocês ainda não começaram com a disciplina positiva em casa e tem ainda dúvidas, tá? Se der tempo, pode escrever dúvida aqui na live que eu respondo. Vamos começar a ter coragem de olhar para esses pontos que eu comentei. Então, errar não é o fim do mundo. A gente não precisa punir a criança pelo erro. Não precisamos nem recompensá-la pelo bom comportamento e nem puni-la por um comportamento não adequado, porque isso não funciona a longo prazo. A curto prazo, eu vou interromper aquele mau comportamento. Mas a longo prazo, o que eu vou construir ali? O que eu vou trazer? O que eu vou desenvolver? Então, a gente pode pensar nisso tudo para a gente começar a trabalhar na gente, olhar as coisas por outros ângulos, né? E aí eu vou mostrar aqui um slide que eu fiz para vocês. O meu celular não atualizou a função que eu posso mostrar o arquivo na hora, sabe? Projetar aqui na live, né? Então, eu fiz uma adaptação aqui para poder mostrar para vocês, que eu achei tão interessante e super importante.
Primeira pergunta que eu faço para vocês aqui na live, quem puder, responde aqui para mim. Que situação desafiadora vocês estão passando hoje, na casa de vocês? Conta para mim, pode escrever. O que vocês estão passando hoje? Eu vou dar em um minutinho. O que acontece com os filhos na casa de vocês? Vamos lá, vamos pensar. O que é comportamento desafiador? É aquele comportamento que tira a gente do sério, né? Que deixa a gente irritada, impaciente, incomodada. Então, gritar. Tem crianças que gritam aí? Bater, morder. O que mais? O que mais que as crianças estão fazendo aí na quarentena? Escrevam aí para mim, para eu conseguir saber. Olha, aqui em casa aumentaram os gritos. Então, gritar está acontecendo bastante. Que mais que acontece aí de desafios de comportamento com os filhos em casa? O que vocês têm percebido? Atirar coisas, derrubar coisas. Tudo, a Cea Brapi falou, tudo que falamos para não fazer, ele faz, do contra, né? Tem crianças aí que não ouvem quando a gente fala? Essa surge bastante, né? Crianças com dificuldade para dormir, finge que não nos escutam. O que mais que está acontecendo aí, gente, de desafios de comportamento? O que vocês estão passando? Arranhar. Oi, querida. Oi, Vivi, tudo bem? Arranhar, bater, morder, gritar. O que mais? Tem crianças aí que choram para tudo? Birra. Crianças que choram, sabe a criança que pede tudo para você chorando? Deixa a gente louca, né? Mais alguém que na época, antes da quarentena, que estava sempre saindo de casa atrasado, em cima da hora, porque a criança não conseguia evoluir com você no mesmo ritmo, e aí a criança sempre atrasava. Vocês estavam sempre atrasados. A Clá falou, aqui tá mais brava e arremessa coisas quando não faz o que quer. Exatamente, arremessar coisas, se jogar no chão, bater com 3 anos, na mãe e no pai. Então, bater, gritar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pegar o celular aqui, gente, um pouquinho, eu vou virar a câmera. Vocês vão ouvir minha voz, mas eu vou mostrar a imagem. Discussão entre irmãos. Tá enlouquecedor, né, gente? Quanta coisa, né? A Isabelle falou, o meu de 7 anos é sempre do contra, me desafia. Então, crianças que desafiam. Ó, eu vou projetar aqui para vocês o slide, ver se vocês concordam comigo. Então, vamos lá. Então, eu coloquei alguns comportamentos desafiadores, né? Vocês falaram alguns. Para quem está no YouTube aqui, depois eu vou fazer esse quadrinho para esclarecer para vocês, mas eu vou contar o que eu escrevi aqui. Então, é uma lista de comportamentos desafiadores. Morder, bater, gritar, não ouvir. Gente, tem criança que finge que não escuta a gente, né? Não faz a tarefa. Tem alguém passando por isso? Não me escuta, dificuldade para dormir, dependente, chora para tudo que eu comentei, saímos de casa atrasados. Mais algum que vocês lembraram aqui? E, então, esses são alguns dos comportamentos desafiadores que a gente está considerando nesse momento. Gente, e aí? Vou fazer mais uma pergunta para vocês, tá bom? Fiquem pensando no comportamento desafiador. E agora eu quero ouvir de vocês o seguinte. Quando vocês pensam, né? Quando a gente pensa, assim, nas crianças adultas, tá? Lá no futuro. Não brinca sozinho, a Clá falou. Tem muitos comportamentos desafiadores. Eu acho que se a gente começar uma lista aqui, pelo menos 30 comportamentos desafiadores, a gente acha fácil, né? Agora, vamos pensar em habilidades de vida. Vamos pensar assim. O que eu desejo que o meu filho seja? O que eu desejo que ele seja? O que eu desejo que ele tenha no futuro, tá? Então, lá no futuro, teu filho vai encontrar com a minha filha. O que a gente vai desejar que eles
sejam, que características que eles tenham. Então, eu vou falar uma para vocês, assim, que eu desejo muito que a Luísa tenha. Eu desejo que ela tenha empatia e criatividade. E vocês? Escrevam aqui, escrevam aqui para mim. O que vocês desejam lá no futuro que o filho de vocês tenha? Que habilidades que eles devam ter? Paciência, empatia, que lindo, empatia. Que mais, gente? Autonomia. Quem que não quer um filho autônomo, né? Independência na hora certa. Que mais que vocês desejam? Amoroso, né? Que tenha amorosidade pelo próximo. Tem uma que eu gosto muito, que seja resiliente, que saiba enfrentar as adversidades com flexibilidade, né? Que seja gentil, a Trancoso escreveu aqui, Bernadette, gentileza, que seja gentil. Tanta coisa linda que a gente deseja, né? O que mais que vocês querem, assim, que o filho de vocês tenha? Eu desejo que seja curioso, que a Luísa continue curiosa. A Grazi falou ali, empatia e paciência. Eu também. Empatia e paciência. O que mais, gente, que a gente deseja para os nossos filhos? Gentileza, autonomia, seja feliz. Eu gosto de uma, respeitoso, respeito por si, pelos outros, né? Eu acredito muito, assim, que aprenda a resolver problemas. Que aprenda a resolver problemas, que saiba resolver problemas. O que mais, gente, que a gente deseja? Seja amigável, né, com o próximo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a tela de habilidades, algumas habilidades que a gente deseja para as nossas crianças no futuro. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então, eu coloquei algumas e vocês falaram várias, né? Que seja um adulto leve, sim, gente, resiliente, responsável, com boa estima, equilibrado emocionalmente, né? Isso seria demais, né? Então, que saiba resolver problemas, que seja uma criança respeitosa, ativa, autônoma, né? Tanta coisa boa que a gente deseja aqui, criativa. Eu também desejo que a Luísa seja criativa. E a gente deseja muitas coisas boas, percebem? Percebem que a gente deseja sempre o melhor para os nossos filhos, né? A gente deseja tudo de melhor para eles. Mas aí, eu tenho uma terceira pergunta para fazer para vocês, que é a seguinte. Tanta coisa que a gente falou aqui, né? Dessa lista, que seja feliz. Nossa, feliz resume muito, né? E aí, vamos pensar o seguinte. Dentro de tudo que a gente falou, então, a gente tem os comportamentos desafiadores, irritantes, difíceis, que vocês falaram. Temos as habilidades que a gente deseja que os nossos filhos tenham no futuro, que eles desenvolvam essa habilidade. E aí, o que eu queria saber? Deixa eu só ver aqui se está com atraso. Aqui. Desculpa, gente, que às vezes deu uma balançadinha, porque eu ainda vou mostrar uma outra tela para compartilhar com vocês. Bom, e aí, gente, o que acontece? Vamos pensar nesses comportamentos que eu desejo para o futuro. E aí, a gente podia até criar uma hashtag agora. O que vocês acham? A hashtag da nossa live, ó. Hashtag da live. Deixa eu pensar. Filhos do futuro? Que tal? De repente, filhos do futuro. Então, se vocês forem compartilhar depois a live para todo mundo poder assistir nos grupos e tudo mais, coloquem a hashtag Filhos do Futuro. Eu vou até escrever ela aqui. Porque aí, quando vocês compartilharem lá, vocês não deixem de colocar essa hashtag nos compartilhamentos. Deixa eu só digitar ela aqui. Filhos do futuro, então, que a gente está pensando lá nas habilidades do futuro. E aí, quando vocês compartilharem essa live,
Não deixem de colocar o arroba do meu Instagram e a hashtag Filhos do Futuro, tá bom? E aí, o que eu queria fazer com vocês agora? Uma reflexão em cima do que a gente conversou. Gente, o que nós estamos fazendo hoje? Adorei, já estão colocando, ó, é para memorizar, hein? Eu vou até parar aqui, ó, pode tirar um print, hein, para compartilhar. Ó, vou colocar o símbolo aqui, não sei se está muito bom, da hashtag. Dá uma paradinha aqui, ó. X, quem tirou um print, quando compartilhar, coloca a nossa hashtag dessa live. Toda live vai ter uma hashtag especial. A Viviane comentou, para eles terem essas habilidades, precisam aprender com os adultos. Gente, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Bom, eu desejo tudo isso para o futuro. O que eu estou modelando hoje que permite que o meu filho desenvolva essas habilidades que eu tanto quero no futuro? Ficou confuso? Vou esclarecer. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero que o meu filho seja amoroso no futuro. Quão amorosa eu estou sendo hoje com ele? Eu quero que o meu filho seja independente. Quanto eu estou promovendo oportunidades para ele desenvolver essa independência hoje? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Manda um coraçãozinho aí, só para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando para vocês. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. O que eu estou permitindo hoje, nos momentos desafiadores, que vão ajudar o meu filho a desenvolver essas habilidades que eu tanto desejo para o futuro? Empatia é um desafio. Eu quero que o meu filho seja empático. Eu estou sendo empática com ele? Nossa, a Viviane escreveu aqui, até arrepiei. Crianças, reflexos do que precisamos trabalhar em nós. Então, se eu quero, por exemplo, uma coisa que eu desejo muito aqui, que a Luísa tenha autonomia. Como eu estou promovendo essa autonomia hoje? Né? Então, vamos pensar o seguinte. Se os filhos são reflexo de nós, as ações que eu estou tendo hoje, nos momentos difíceis, estão modelando qual comportamento do futuro. Então, por exemplo, se o meu filho grita e eu grito de volta para ele não gritar, o meu filho vai aprender a não gritar? Ele pode até ficar quieto porque ele se assustou com o meu grito. Mas ele vai ficar quieto porque ele ficou com medo do meu grito ou porque ele aprendeu uma habilidade, dependendo da forma como eu abordei aquele comportamento difícil. Então, quando eu comentei com vocês lá no começo da live, se eu confiar no meu filho, se eu olhar além do comportamento, olhar além do que ele está me mostrando, aquele comportamento difícil, eu abordar o meu filho, olhar para o erro com coragem, como forma de amadurecimento, como um processo, eu vou conseguir ajudá-lo a desenvolver essas habilidades de vida para o futuro. É o que a Positivamente Paz falou. Educar com empatia requer muito autoconhecimento, porque começa em nós. Desde a primeira live, né, que a gente vem conversando aqui, hoje é o nosso terceiro encontro. Eu falo isso aqui para todas vocês. Esse processo começa na gente. Nós somos o espelho do comportamento. Então, se eu desejo algo para o meu filho, eu preciso ser o espelho que vai refletir o que eu desejo. E a gente não traz isso para um lugar de culpa. A gente traz isso para um lugar de aprendizado. Então, voltando lá para a situação que eu contei agora do grito, na verdade, eu preciso ajudar o meu filho a desenvolver autocontrole. Se eu gritar de volta
pedindo para ele não gritar. Gente, meu filho vai desenvolver autocontrole emocional? Não. Eu não vou conseguir ensinar. Então, exige muito mais da gente a nossa mudança de postura, e eu queria que vocês levassem assim para a vida isso que a gente conversou aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui o terceiro slide, que eu esqueci de mostrar. Deixa eu só pegar aqui. Para a gente entender que eu modelo hoje o comportamento que eu desejo no futuro. Então, se eu desejo que seja amoroso, quão amorosa eu estou sendo? Se eu desejo que seja empático, quão empática eu estou sendo hoje? Se eu desejo que seja responsável, eu estou sabendo delegar responsabilidades e, principalmente, eu estou conseguindo confiar no meu filho? Então, é muito mais sobre mim do que sobre meu filho. Então, eu queria que vocês levassem essa reflexão para o final de semana, para a semana toda, e compartilhassem nos grupos, compartilhassem no Instagram, grupo de WhatsApp, no Facebook, coloca a hashtag Filhos do Futuro, lembra? Marca o maternidade.positiva, para a gente replicar essas informações que são tão valiosas para o nosso aprendizado. A partir do momento que eu me coloco nesse lugar de humana, que erro, que quero aprender, que quero guiar o meu filho nesse caminho do respeito, do amor, da conexão, eu preciso desconstruir coisas dentro de mim. E é por isso que o meu objetivo nessas lives, todos os domingos, é justamente trazer conceitos que vão ajudar vocês nesse caminho. Porque eu também estou nessa caminhada. Eu também estou caminhando. Sigo todo dia caminhando. É uma montanha russa a educação. Eu sigo todo dia estudando, caminhando, aprendendo, errando, trocando aqui com vocês o que eu coloco em prática. Porque funciona e a gente consegue melhorar a relação com as nossas crianças. Não precisa ser uma vida louca, um embate de disputas de poder e muito mais. E para quem quiser acessar, ó, o Léo, meu marido, deixou ali cintiandrade.com. Vocês podem se inscrever para as lives. E eu aviso todo domingo, por e-mail, a live que vai ser no domingo, o assunto. Então, eu mando um lembretezinho lá por e-mail. Vocês já ficam cadastrados aqui na minha lista VIP. Então, cintiandrade.com. E lá você também tem um botãozinho para clicar e se inscrever no canal do YouTube. bit.ly/YouTube da Cíntia. Se você não se inscreveu ainda, corre para se inscrever. Estamos começando no YouTube. Bom, então era isso que eu tinha para passar hoje. Lives objetivas de meia hora para ninguém ficar sem assistir, para conseguirem acumular, para conseguirem assimilar o conteúdo positivamente, não assistir do início. Mas o que consegui ver, achei incrível. Obrigada por esse retorno. A live vai ficar salva no Instagram, no IGTV, e depois ela sobe para o YouTube, tá? Então, quem estiver assistindo aqui no YouTube, eu vou colocar os quadradinhos dos slides que a gente conversou hoje. Vai ficar salva, tá? Então é isso. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui nesse domingo. Que delícia essa troca, muito feliz por esse momento. Eu acredito que é assim que a gente evolui. A gente aprende, a gente cresce, a gente troca, a gente segue a caminhar, né? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Divulguem a live e a gente se vê domingo que vem. Então, um ótimo domingo para todas e boa semana. Um beijão.